Seja muito bem-vindo à nossa terceira parte da leitura do livro A Arte de Viver, de Epíteto. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel Blume, sou hipnoterapeuta e certificado pelo Instituto Enneagrama no Estudo de Personalidades. Vamos continuar então a nossa terceira parte a respeito da leitura do livro, onde eu estou lendo com vocês e vou comentando algumas coisas a respeito do que a gente está lendo. No último vídeo a gente havia parado na página 50, então começando hoje a partir da página 51, vamos lá. Implante em si mesmo os ideais que você deve prezar. Apegue-se ao que é espiritualmente superior, sem fazer caso do que as outras pessoas pensam ou fazem. Mantenha-se fiel às suas verdadeiras aspirações, não importa o que esteja acontecendo em torno de você. Isso fala muito da questão onde a gente está querendo ser aceito pelas outras pessoas e acaba se igualando a essas pessoas. Então, você vê grupos de jovens que querem ser aceitos e começam a usar droga, ou às vezes começam a beber, começam a fumar um cigarro que seja. Não por elas, e sim pelos outros, simplesmente porque os outros têm uma influência muito fácil na sua mente. E lógico, essa questão de você buscar ser igual não igual aos outros, mas você buscar fazer parte de um grupo, isso é muito primitivo no nosso cérebro, né? Quando a gente caçava e vivia na época das cavernas, a nossa mente guardou isso. Então, pensa bem, é uma parte primitiva sua, não é a sua essência. Então você tem que lutar contra isso. É uma luta? É uma luta, não é tão fácil assim. Mas você tem que lutar contra isso por você, pela sua essência, pela sua elevação espiritual. Então, imagina, né, que lá na época das cavernas, enquanto nós íamos caçar, a gente caçava em grupo. Era muito difícil alguém caçar sozinho. Então o nosso cérebro associou que fazer parte de um grupo, a sobrevivência ela é muito mais garantida. Tanto como defesa, porque tem outras pessoas para te defender, como pelo alimento. O alimento é mais garantido, é muito mais fácil você matar um animal em grupo do que sozinho, porque o animal é muito mais forte. Então, o nosso cérebro guardou que nós precisamos fazer parte de um grupo. Nós somos, sim, seres sociais. Porém, se o seu meio social está interferindo na sua evolução espiritual, que até aqui diz, né? Apegue-se ao que é espiritualmente superior. Então, se isso está atrapalhando a sua espiritualidade, você se elevar espiritualmente, então aquele meio social não é para você. Continue nem que seja sozinho, mas continue. A busca da sabedoria atrai críticas. Aqueles que buscam uma vida de sabedoria mais elevada, que procuram viver de acordo com os princípios espirituais, devem estar preparados para serem ridicularizados e condenados. Certas pessoas que com o tempo baixaram seus padrões pessoais, tentando conquistar a aceitação social e as comodidades da vida, sentem-se profundamente ameaçadas por aqueles que demonstram uma tendência filosófica, que se recusam a comprometer seus ideais espirituais e buscam aprimoramento. Não deixe que essas almas pequenas sejam uma referência em sua vida. Tenha compaixão delas, mas se mantenha firme no que você sabe ser o seu bem. Olha só, complementa muito o que a gente está falando. As pessoas que com o tempo baixaram seus padrões pessoais tentando conquistar a aceitação social. Então o que é que você está deixando de ser como pessoa para você ser aceito socialmente? E aí começa toda aquela questão de vazio existencial. Se você não está sendo você para ser aceito, você não está sendo aceito, nem por você mesmo. Então aí vem uma questão para você parar para refletir. Quem que é realmente você se não fosse toda essa influência social? Quando você iniciar o seu programa de progresso espiritual, é possível que as pessoas mais próximas caçoem de você ou o acusem de estar sendo arrogante. Eu passei por isso, tá? Antes eu andava com grupos assim de amigos que na verdade eu acabei vendo que não eram amigos de verdade, eram colegas, muito mais colegas do que amigos. Eu andava em 15, 20 pessoas. E no momento que eu comecei a buscar essa evolução espiritual, comecei a estudar, as pessoas começaram a rir de mim, elas começaram a rir mesmo, a tirar sarro, né? E eu acabei ficando isolado, acabei ficando sozinho. Não ficou um para ficar do meu lado evoluindo espiritualmente. Todos buscaram as distrações de sair e beber todo final de semana, enquanto eu fui para outro lado. Então, você tem que saber o que é que você quer, porque a vida e as pessoas vão sim querer te barrar. Então você tem que ter muito forte que você quer essa evolução espiritual, esse progresso espiritual, como é colocado no livro. Cabe a você comportar-se com humildade e seguir com rigor e persistência seus ideais morais. Mantenha-se fiel ao que você sabe no fundo do seu coração ser o melhor.
Se você se mostrar inabalável, as próprias pessoas que o ridicularizaram passarão a admirá-lo. Se você permitir que as opiniões mesquinhas dos outros o influenciem a ponto de fazê-lo vacilar em seus propósitos, terá 2 motivos para se envergonhar. Hoje, basicamente 10 anos já se passaram de toda essa questão que eu estava contando para vocês. E algumas dessas pessoas começaram a me buscar para pedir conselho, porque algumas entraram em depressão, algumas estavam totalmente perdidas, outras acabaram ficando viciadas em algum tipo de droga, e algumas começaram a me buscar para entender o que eu estava fazendo, porque eu estava bem espiritualmente, bem comigo mesmo, me sentindo feliz. Como as pessoas sentem a sua energia quando você chega perto delas. Essas pessoas começaram a me buscar. E é o que fala aqui, realmente é assim. O primeiro ponto quando você começa a mudar espiritualmente, você começa a se elevar, é a reprovação das pessoas, a zoação das pessoas. Elas começam a te sacanear, começam a tirar sarro de você. E depois elas se afastam e você não ouve mais delas. E daqui a pouco elas começam a te buscar, porque elas te veem como referência. Sabe? Acontece com muita gente, acontece com várias pessoas famosas, em biografias você pode ler que foi assim também, que as pessoas acabam tendo essa reprovação, depois afastamento, e depois as pessoas começam a buscar, a elogiar, a ver a pessoa como referência. É assim que acontece. E você tem que se manter firme na sua evolução espiritual. Não por fama, não por querer ser buscado pelas pessoas, mas por você, pela sua essência, pela sua alma. Procurar agradar é uma armadilha perigosa. Ao tentar agradar outras pessoas, corremos o risco de nos desviarmos para o que está fora de nossa esfera de influência. Agindo assim, perdemos o domínio sobre o propósito de nossa vida. Contente-se em ser alguém que ama a sabedoria, que busca a verdade. Volte quantas vezes for necessário para o que é essencial e valioso. Não tente parecer sábio aos olhos dos outros. Se quer viver uma vida de sabedoria, viva de acordo com suas condições e procure ser sábio aos próprios olhos. Bom, mais um complemento de tudo que está falando. Querer agradar é você querer ser aceito, você não querer ser julgado pelas pessoas. E quando você começa a querer agradar todo mundo, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser feliz, porque você não vai estar se agradando, você não vai estar agradando a si mesmo. Então, o ideal é que você realmente tenha um propósito de vida muito forte, uma busca de sabedoria muito forte, uma busca de elevação espiritual muito forte, sem querer agradar os outros, querendo agradar simplesmente sua alma. E é assim que você vai conseguir evoluir. Caráter é mais importante que reputação. A preocupação e o medo são uma perda de tempo e não servem de bom exemplo para os outros. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de nossa influência e reputação. Por que viver com medo de coisas como não ser reconhecido publicamente em sua profissão ou em sua comunidade? Ou não conseguir obter as oportunidades e benefícios que os outros conseguiram? Deixe de se incomodar com ideias como as pessoas pensam mal de mim e também não sou ninguém. Mesmo que a sua reputação precisasse ser levada em conta, você não é responsável pelo que os outros pensam a seu respeito. Que diferença faz realmente para o seu caráter e bem-estar se você tem uma posição importante ou se é convidado para festas elegantes? Nenhuma. Então, como pode haver algum descrédito em não ser um executivo poderoso ou uma celebridade? E por que se preocupar em não ser alguém famoso ou conhecido, quando o que interessa é ser alguém nos setores da sua vida sobre os quais você tem controle, nos quais você pode de fato atuar? Você percebe que aqui no livro ele bate muito nessa tecla, né? De você não estar em busca de um propósito vazio, como riqueza, fama, ser uma celebridade, e sim você buscar o seu propósito, buscar evoluir espiritualmente, sem jamais buscar agradar os outros, sem buscar a aceitação dos outros. A fala de reputação, muita pessoa luta a vida inteira para você criar uma ótima reputação. Reputação é boa? Lógico que é boa, ela traz benefícios para você, mas que benefícios que são esses? É muito melhor você ter uma reputação de uma pessoa sábia, de uma pessoa evoluída espiritualmente, do que uma pessoa que só tem dinheiro, que só tem fama, que consegue comprar o que quer. E esse tipo de coisa fútil e supérflua que hoje domina muito o ser humano hoje em dia, você vê inclusive nas redes sociais, como eu já comentei aqui. Mas sem renome nem poder não serei capaz de ajudar meus amigos, você poderia argumentar. É verdade que você não poderá facilitar-lhes o acesso ao dinheiro ou as antessalas do poder. Mas quem é que realmente espera que você dê essa ajuda e não que ela venha de outros? Como se pode esperar que alguém dê algo que não possui? Mesmo assim, seria ótimo ter dinheiro e poder para partilhá-los com meus amigos. Se posso ficar rico e poderoso preservando ao mesmo tempo minha dignidade, a fidelidade à minha família, aos meus amigos, aos meus princípios e mantendo o autorrespeito,
Mostre-me como fazê-lo e eu o farei. Porém, se tiver que sacrificar minha integridade pessoal, é estupidez e tolice insistir comigo. Além do mais, se você tivesse que escolher entre ter muito dinheiro e ter um amigo leal e honrado, qual seria a sua escolha? É melhor você me ajudar a ser uma boa pessoa do que me obrigar a fazer coisas que ameacem a integridade do meu caráter. São os heróis do mundo, né? As pessoas querem ser heróis, as pessoas elas querem ajudar todo mundo. Preciso de dinheiro para ajudar minha família. E, de novo, isso não é uma coisa ruim. Isso mostra que você tem compaixão pelas pessoas. Porém, talvez não seja o seu dever. É muito melhor, está escrito até no livro, é muito melhor que você ajude essas pessoas a serem uma boa pessoa, que ajude elas a evoluir espiritualmente, através de sabedoria, através de alguma forma. Essa evolução espiritual é muito melhor do que qualquer ajuda financeira. Tem uma história que o rapaz era muito rico, extremamente rico, e ele começou a ajudar várias pessoas. Ele ajudou família, ajudou amigos e ajudou inclusive pessoas que ele não conhecia. Ele era rico assim de gerações. Tá? Ele poderia ter dinheiro por gerações, então ele não precisava trabalhar, ele tinha muito dinheiro, era basicamente ali um bilionário. Então ele dava casa, dava carro importado, dava mansões para as pessoas, ele simplesmente dava e ajudava. E essas pessoas, o que elas faziam era justamente julgar ele e ficavam falando mal dele pelas costas. E ele foi até um sábio e perguntou: por que as pessoas ficam falando mal de mim, sendo que fui eu quem ajudei elas? E o sábio respondeu: as pessoas, elas têm o costume, né, como você ajudou elas e deu as coisas para elas de mão beijada, as pessoas te acham arrogante, porque parece que você é maior e melhor do que elas, e as pessoas não gostam de se sentir assim. E a dica do sábio foi: deixe que as pessoas te ajudem de alguma forma, peça carona para algum deles, peça mesmo que o carro você deu para ele, mas peça carona para ele em algum dia, fala que seu carro está quebrado, que você quer uma carona dele especificamente. Vai com outra pessoa e chama para uma visita, fala que você quer visitar ele, tomar um café na casa dele. Peça algum favor dessas pessoas para você ver como vai mudar a visão delas a respeito de você. E assim foi feito, assim aconteceu. As pessoas começaram a elogiar ele, falar que ele era um cara legal. Por quê? Porque as pessoas deixaram de se sentir inúteis. Com essa ajuda de graça, as pessoas acabam se sentindo inúteis, e quem ajuda é muitas vezes apedrejado, muitas vezes criticado. Então, justamente essa ideia que a gente tem que ter, que as pessoas querem ser úteis, elas precisam se sentir úteis para que essa evolução também aconteça dentro delas. E quanto às minhas obrigações para com o meu país, o que você quer dizer com isso? Se você se refere a grandes doações para a caridade, a construir prédios elegantes, será que realmente a questão é essa? Um carpinteiro não fabrica sapatos e um sapateiro não fabrica móveis. Já é suficiente que cada um faça bem feito o seu próprio trabalho. E se outra pessoa fizesse a mesma coisa que eu, seria ótimo. Isso não tornaria a sua contribuição menos valiosa. Mas e quanto à minha posição na sociedade? Você poderia perguntar. Qualquer posição que você ocupe preservando sua honra e a fidelidade às suas obrigações será ótima. Mas, se o seu desejo de contribuir para a sociedade comprometer sua responsabilidade moral, como poderá servir a seus compatriotas sendo irresponsável e indigno? É melhor ser uma pessoa de caráter que cumpre suas obrigações do que ter renome e poder. Ou seja, é melhor que você seja você mesmo, com caráter, com sabedoria, com evolução espiritual, que você seja você mesmo como uma pessoa boa no seu papel dentro da sociedade, do que você estar ali tentando fazer um outro papel e fazer mal feito, com renome, com poder, mas você fazendo de forma mal feita, sem caráter nenhum. Então é muito melhor que você busque mesmo a sua essência. Você pode ver com muita clareza os políticos mesmo. Muitos políticos, inclusive em vários livros de sábios, fala isso. Muitos políticos, eles buscam o poder justamente porque eles se sentem inferiores aos outros. E logo eles não se encontram, eles não sabem quem eles são. E eles acabam atuando de uma forma totalmente errônea, que na verdade mais prejudica a sociedade do que ajuda. Por quê? Porque eles não estão ocupando o papel deles na sociedade. Às vezes um político que está lá ganhando milhões, está fazendo tudo errado, está fazendo algo que inclusive prejudique o ser humano, ele poderia estar fazendo um outro papel como sapateiro, fazendo muito bem feito e ajudando a comunidade ali em volta dele. Então, esquece essa questão de busca de poder, de busca de reputação, de busca de fama. Você tem que atuar no seu papel dentro da sociedade. E é assim que você vai ser você mesmo. Todos os benefícios têm seu preço. Alguém está desfrutando dos privilégios, oportunidades e honrarias que você almeja?
Se os benefícios que a outra pessoa conseguiu são realmente valiosos, alegre-se por ela desfrutar deles. É a vez dela. Se pelo contrário os benefícios acabarem, não se mostrando vantajosos, não se perturbe por não terem vindo para você. Lembre-se, você nunca receberá as mesmas recompensas que os outros recebem sem empregar os mesmos métodos que eles e fazer o mesmo investimento de tempo que eles fizeram. É insensato pensar que podemos receber recompensas sem estarmos dispostos a pagar o verdadeiro preço por elas. Aqueles que ganharam alguma coisa não têm de fato nenhuma vantagem sobre você porque tiveram que pagar um preço pela recompensa. Isso eu vejo bastante as pessoas falando que os outros têm sorte e eu tenho azar. Todo mundo tem sorte, menos eu tenho azar. Aí você começa a se colocar novamente no papel de vítima. Então, se eu sou vítima, eu não posso fazer nada a respeito da minha vida, porque eu sou uma vítima da vida. Não é uma forma sábia de você viver a sua vida. Você sempre vai ser infeliz. Eu te garanto que você sempre vai ser feliz se você sempre se colocar no papel de vítima. Então, quando você vê alguém que tem ali o que você quer, lembre-se que aquela pessoa pagou um preço por aquilo ali. Talvez o preço de um tempo, talvez algumas pessoas, ele teve que se afastar de algumas pessoas para aquilo ali. Ah, mas ele nasceu rico, é filho de rico. Tudo bem, o pai dele pagou o preço, o avô dele pagou o preço. E você? Você no mínimo sabe muito mais o valor do dinheiro do que ele. Se você teve que trabalhar, assim como eu, já trabalhei entregando panfleto, já trabalhei vendendo perfume de porta em porta. Eu pegava minha bicicleta, colocava perfume na mochila e ia vender batendo de porta em porta. Ia lá na casa do seu João ou Dona Maria batendo palma e ia vender perfume para ganhar a vida. Eu já fiz isso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu sei o valor que o dinheiro tem. Agora tem muita gente que não tem ideia do valor do dinheiro. Tem gente que vai lá e paga 10 mil numa camiseta. Eu, pela minha história de vida, pela minha experiência de vida, eu mesmo acho um absurdo isso. Porque com 10 mil você poderia ajudar muita gente que está passando fome. Então, pensa no seguinte, você não deve invejar as outras pessoas pelo que elas têm, porque elas pagaram um preço por aquilo ali. Se você pagar o preço, o mesmo preço que eles pagaram, você também vai ter. Então não tem o porquê você se comparar achando que os outros têm sorte e você não. Basta você fazer o que elas fizeram. Tem até a frase do Einstein, onde ele fala que as pessoas elas estão querendo buscar um resultado diferente fazendo coisas iguais. Isso é impossível acontecer. Cabe sempre a nós escolher se queremos ou não pagar o preço pelas recompensas da vida. E, muitas vezes, é melhor para nós não pagar esse preço, pois ele pode ser o da nossa integridade. Poderíamos ser obrigados a elogiar alguém que não respeitamos. Vamos fazer um exercício, vai. Feche seus olhos agora. Sério, feche os olhos e pense em uma pessoa que você não gosta, que você não respeita. Pensa nessa pessoa agora, imagine ela na sua frente. E agora, para você ter tudo que você deseja de bens materiais, você precisa elogiar essa pessoa, você precisa trabalhar para ela o resto da vida. Só que trabalhando para ela, você vai ter todos os bens materiais que você sempre sonhou. Imagina como que vai ser a sua vida se você tivesse que ficar elogiando essa pessoa, às vezes puxando o saco dessa pessoa, só para você ter esses bens materiais. E pesa, vale a pena ou não vale? Vamos para outra parte. Torne sua a vontade da natureza. Aprenda sobre a vontade da natureza, estude-a, preste atenção nela e então torne a sua. As experiências diárias comuns a todas as pessoas nos ajudam a entender melhor o que é a vontade da natureza. Por exemplo, se uma criança da casa vizinha quebra uma xícara, dizemos prontamente, essas coisas acontecem. Mas, se uma xícara é quebrada em nossa casa, não reagimos da mesma maneira. Transfira essa compreensão para questões de maior significado emocional e importância temporal. O filho, o cônjuge ou outro ente querido morreu? Nessas circunstâncias ninguém diria, é o ciclo da vida, a morte acontece, algumas coisas são inevitáveis. Se morre um filho nosso ou alguém que amamos, nossa tendência é nos lamentarmos, ai de mim, que desgraça me aconteceu. É pesado, né? Você parar para pensar. Que é um ciclo, realmente, é assim que as coisas acontecem, é assim que as coisas são. Eu aprendi, quando quebra alguma coisa em casa, tudo bem, isso vai acontecer, em algum momento ela vai se desfazer, em algum momento vai quebrar mesmo, vai quebrar da minha mão, vai quebrar da mão de outra pessoa, isso vai acontecer. Então, para que você ficar se lamentando? É um ciclo, as coisas acontecem dessa forma. Eu acho muito legal essa parte, torne sua a vontade da natureza, porque você deixa de ficar, muitas vezes, se inferiorizando, você deixa emoções negativas de lado, elas não tomam mais conta de você, você não fica absurdamente preocupado com coisas pequenas, coisas do dia a dia pequenas, porque as coisas acontecem, nada é perfeito. E lembre-se que quase nunca as coisas vão ocorrer da forma como você planejou. A vida
Como diz, é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Então a gente sempre tem que estar se adaptando. Lembre-se do que você sente quando ouve outras pessoas dizerem a mesma coisa. Transfira esse sentimento para cada uma de suas circunstâncias do momento. Aprenda com as leis da natureza a aceitar os acontecimentos, até mesmo a morte, com inteligência. É o que a gente estava falando, né? Aceitar cada etapinha da nossa vida, né? Cada pequena etapa da nossa vida, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo. Aceita, mesmo que as coisas não ocorram como você planejava. Porque não é que as coisas deram errado, só não aconteceram como você planejou. E assim você tem que se readaptar. O autodomínio é a nossa verdadeira meta. O mal não é um elemento natural no mundo, nos acontecimentos ou nas pessoas. O mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração. Surge quando perdemos de vista a nossa verdadeira meta na vida. O mal ele surge quando perdemos de vista a nossa verdadeira meta na vida. Imagina essas pessoas que matam, que traficam, que fazem tudo de mal, que são maldosas. Você acha que essas pessoas têm o objetivo de evoluir espiritualmente? Você acha que essas pessoas têm um motivo, uma razão, um propósito de buscar a sua essência como ser humano, buscando compaixão, buscando amor? Com certeza que não. E justamente, e o mal começa a surgir quando as pessoas estão perdidas. Então faça de tudo, do seu coração, para você não se perder nesse caminho. Quando lembramos que a nossa meta é o progresso espiritual, voltamos a nos empenhar em nosso aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância. E é assim que se conquista a felicidade. Se você já evoluiu de alguma forma espiritualmente falando, você vai entender totalmente essa frase aqui. Quando lembramos que a nossa meta é o progresso espiritual, é assim que se conquista a felicidade. Você sente uma paz tão grande, mas tão grande, que é muito bom isso. Independente do que está acontecendo à sua volta, você se sente feliz, você se sente em paz. Preze a sua mente, cuide bem da sua razão, aferre-se ao seu propósito. Não renuncie à integridade da sua mente. Se alguém desse o seu corpo para um passante qualquer, você naturalmente ficaria furioso. Por que então você não sente vergonha em entregar sua preciosa mente a qualquer pessoa que queira influenciá-lo? Pense duas vezes antes de abrir mão da integridade de sua mente para alguém que talvez mais tarde venha a ofendê-lo, deixando-o confuso e perturbado. Eu trabalho muito isso aqui no meu consultório, também nas terapias, e eu chamo isso de terapia do perdão. Todos nós temos alguém que machucou a gente. E quando você perdoa quem te magoa, você tira o poder dessa pessoa. Né? Perdoar não é você concordar com a atitude, com o comportamento da pessoa, não é você esquecer o que a pessoa fez. Mas quando você perdoa, não da boca para fora, mas de coração, de verdade, você faz com que essa pessoa não tenha mais poder sobre você. Porque imagina, essa pessoa, se você está sentindo raiva dela, se ela te magoou e você sente raiva dela, é porque você não perdoou ela. Logo, ela está mandando num sentimento, ela está comandando, ela está no controle de um sentimento que você tem dentro de você. Agora, cabe a você escolher se esse sentimento, se esse controle vai permanecer com ela ou não. Se você perdoa ela de coração, ela perde totalmente esse controle de alterar, de influenciar as suas emoções. Consequentemente, alterando suas emoções, você muda os pensamentos, comportamentos, os resultados que você tem na sua vida. Você quer deixar esse poder com essa pessoa ou não? Bom, paramos aqui na página 60. Eu vou parar esse vídeo por aqui, porque ele já está grande. E também essa parte aqui, eles são 4 páginas, enquanto as outras ali são 1, 2 páginas no máximo. Essa da próxima aqui tem 4 páginas. Eu vou deixar ela para a nossa 4ª parte a respeito da leitura do livro. Então, te vejo ali no próximo vídeo. Só você continuar aqui para baixo na playlist que vai ter a 4ª parte da nossa história aqui do A Arte de Viver de Epícteto. Beleza? Um grande abraço, meus queridos. Até mais.